Saudações de paz para você que está assistindo esse vídeo. Hoje na Pastoral eu trago uma meditação sobre o seguinte tema: quando a palavra vem de Deus? Eu já recebi alguns questionamentos acerca de dúvidas de pessoas, dúvidas essas que acho que nem deveria existir, porque são berçário da fé cristã, mas pessoas muitas das vezes me perguntam coisas do tipo: como eu devo saber que uma palavra pregada vem de Deus? Eu devo considerar todos os tipos de pregações como sendo de Deus? Outros vêm com dúvidas dizendo: eu vou mudar de igreja porque o meu pastor não tem palavra. Eu sinto de Deus que eu tenho que sair de lá, que senão eu vou morrer, porque ele não tem palavra. E outros ainda vão mais adiante, vão mais longe, que aí eu já creio ser algum tipo de falta de escrúpulos, na verdade, quando um pregador ou um outro pastor fala: se na sua igreja não tem palavra, sai de lá e vem para cá, né? Então isso acaba causando nas pessoas algum tipo de confusão, motivo pelos quais já fui perguntado acerca disso, e refletindo um pouco sobre isso eu gostaria de passar para vocês, e tendo em vista que isso pode ser também uma dúvida sua que está me assistindo neste momento. Antes de começarmos, vamos para a vinheta. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, vamos meditar num breve trecho aqui das Escrituras. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1 diz assim: amados, não creiais em todo espírito. João está dizendo assim: não creia em tudo que é de espírito, não. Não creia. Não sai crendo de uma maneira aleatória. Aí ele tem um prepostozinho aí. Mas, né, que já sugere um contraste, né, na contraposição de todo espírito vem o mas. Mas provai se os espíritos são de Deus. E ele fala a justificativa disso: porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Antes de nós começarmos a falar alguma coisa, João ele escreve essa carta principalmente para combater a doutrina do gnosticismo, um tipo de cristianismo adaptado ao antigo e clássico gnosticismo grego, que vem lá de 800 a.C., com Homero, né? E que já tinha algumas proposições de cunho determinístico, de cunho, digamos assim, liberal, né? E quando se misturou, quando se afermentou, né, ou quando foi inserido na massa cristã do primeiro século, começou a levedar e deu muito problema para a igreja. Paulo combate veementemente, né? E João também é um dos que segura aí o fronte dessa guerra contra a heresia chamada gnosticismo do primeiro século. Paulo ele vai falar de Jesus como a perfeição, né? A encarnação da divindade, né? A perfeição da divindade, né? E a obra redentora perfeita de Cristo. E João ele vem na mesma tecla: não deixe que neguem que Jesus Cristo veio em carne, né? E o gnosticismo ele tinha ele era multifacetado, então ele já nasceu totalmente fragmentado, de natureza que Eusébio de Cesareia, ele dá conta que pode ter começado na igreja através de Simão, o mago, aquele a quem Pedro repreende, que queria comprar o poder de Deus por dinheiro, né? E deu, irmãos, muito trabalho à igreja do Senhor do primeiro século. Já o apóstolo João enfrentou um oponente também de grande dificuldade, que se chamava Cerinto. Isso Eusébio de Cesareia fala bem claramente em seu livro História Eclesiástica. E esse homem dava tão mau testemunho acerca de Cristo que João tinha um trabalho tremendo para poder arrebanhar a igreja novamente. Portanto, as circunstâncias com que João escreve a sua carta,
né, a sua Epístola Universal, são circunstâncias aí talvez bem mais confrontantes com o Evangelho e mais abertas, né, mais aí, hostis, né, mais frontais. Hoje em dia nós lidamos talvez com a mesma periculosidade, mas de uma maneira velada. Isso não diminui a intensidade e a periculosidade com que muitas pessoas têm esfriado na fé e a Igreja de Cristo tem sofrido tremendamente, não com o gnosticismo basicamente, mas com o modismo, né? Que é agora o relativismo, né? A pós-modernidade e tudo que ela abarca em si. Diante disso, pessoas têm tido dúvidas, as dúvidas as quais já exposei na introdução. Para falar dessas dúvidas, para responder essas dúvidas, nós temos que, primeiramente, observar o que não é, né, um sinal de uma palavra que vem de Deus. Antes vamos eliminar, né, aí as probabilidades negativas, né, vamos eliminar o que é de ruim para ver o que sobra, né, vamos tirar aí, vamos peneirar, né, para que as impurezas saiam, tá? Então, em primeiro lugar, o que não é sinal de uma palavra de Deus? Não é sinal de uma palavra que vem de Deus, por exemplo, empolgação, gritaria e a tal da rajada, que eu não sei de onde surgiu isso. Isso para mim é um termo pejorativo para se usar na igreja, porque rajada vem de arma e rajada mata pessoas, né? Eu não sei de onde surgiu essa expressão, né? Mas é um vocabulário que já faz parte aí do meio, principalmente pentecostal, né? Pode ter, né? Isso varia de pregador para pregador, isso varia de ambiente para ambiente, né? De pessoa para pessoa. Isso eu não me meto porque é uma questão de sensibilidade. Tem gente que tem gente que não tem, né? Com todo caso, ficamos em Romanos 14. Quem faz não critica quem não faz, quem come não critica quem não come não critica quem come. Todos, né, Jesus recebeu por seu. Amém? Mas isso não quer dizer que uma palavra vem de Deus. Ah, irmão, o culto foi uma benção. Por que foi uma benção? Porque as cadeiras voaram na igreja. Não, mas o que foi pregado? Não sei. Então, isso não é sinal que uma palavra vem de Deus. Amém? Pode ter? Pode, mas não é sinal. Tá bom? Línguas estranhas e demonstração de dons também não é sinal que uma palavra vem de Deus. Amém? A não ser que elas venham advindas do ensino e um ensino específico sobre isso. Aí sim, ela é a confirmação da palavra. Mas o fato de pessoas terem sido batizadas com o Espírito Santo ou haver língua estranha e demonstração de dons, né? Que o objetivo dos dons aí é o crescimento da igreja, não é efetivamente um sinal que uma palavra vem de Deus. Amém? Isso pode acontecer durante um hino, né? Enfim, não necessariamente inclui um sinal nítido que é uma palavra vem de Deus. Em terceiro lugar, longos tempos de mensagem, né? Não significa que uma mensagem é de Deus porque ela demora muito, né? E também não significa que ela não é de Deus porque demorou muito. Tem gente que, né, sai do espírito e entra na carne porque demorou muito a mensagem, né? O tempo não define se a mensagem é de Deus ou não. Tá? Eu vou aqui pelo menor. Deus fala até em 5 minutos, irmãos, ou fala até menos, né? Deus chegou para Abraão certa feita e falou: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Essa frase que Deus falou para Abraão, se nós formos tirar uma mensagem, dá 40 minutos de mensagem. Mas o que Deus falou para Abraão, ele falou em 5 segundos. Então Deus fala em 5 minutos, 5 segundos, Deus fala como ele quer. Então o tempo não é necessariamente um critério para se discernir se uma palavra de Deus ou não. Pois muito bem, uma vez que nós tiramos as impurezas, né, do que não vem ser um símbolo de mensagem, uma prova de uma mensagem de Deus, vamos pegar essa mensagem e colocá-la num filtro agora. Então vamos falar sobre os filtros da aprovação da mensagem. Como é que eu vou provar se um espírito é de Deus, uma mensagem é de Deus, né? Como eu vou provar isso? Em primeiro lugar, a Bíblia. A Bíblia é o parâmetro. A Bíblia ela é a regra, né? Tem gente que não gosta que fala que é a regra de fé e prática, né? Ela revela-nos a vontade de Deus, tudo que nós precisamos está revelado na sua
palavra. E tem coisas que estão na palavra que ainda nós não tivemos a revelação. Por isso, a revelação é progressiva, né? E a história está aí para demonstrar que ao longo, né, do tempo, né, os mistérios de Deus vão sendo revelados, né, às pessoas conforme a sua dispensação para elas. Amém? Então a Bíblia, ela é a base da mensagem, né? A Bíblia, ela é o nosso parâmetro de medição. Se você porventura é um advogado, o seu parâmetro, né, de aferição é a lei. Né? Se você é um pedreiro, o seu parâmetro de aferição no seu trabalho é um prumo, é um nível, você tem isso. Né? Se você é porventura um professor, o seu parâmetro de medição é a avaliação. Né? Se você é um crente, o seu parâmetro de avaliação é a Bíblia. Amém? O instrumento da verdade que você trabalha é a Bíblia. Cada um tem o seu, né? Cada profissão tem a sua. E assim é também com o crente. Tá? Então a Bíblia é a base da mensagem. A mensagem pode ser temática, a mensagem pode ser textual, a mensagem pode ser expositiva. Tem gente que fala assim, não, a mensagem para mim é só expositiva. Não, irmão, não tem. Tá? Jesus pregou expositivo, Jesus pregou textual, Jesus pregou temático. Tá bom? Então não tem problema, o importante é a palavra que vem do céu. Tá? Jesus pode usar, muitas das vezes, até um animal para, né, como já usou, né, até um animal para levar a mensagem ao seu servo. E ali não tinha nem textual, nem expositivo, nem de maneira nenhuma. Tá? Então, os filtros, né, como nós podemos filtrar, né, aí a pregação? Primeiro, a Bíblia. Segundo, evidência. Que evidência seria essa? Em primeiro lugar, quando uma alma se rende a Jesus. Se uma alma se rende a Jesus, se arrepende, né, se converte e principalmente se firma, né, prossegue a jornada cristã, é sinal que a palavra de Deus foi pregada naquele dia, naquele momento, porque houve transformação de vida. Tá bom? Em terceiro lugar, às vezes pode, né, até não ter uma alma que se rende a Jesus, mas pode haver uma inseminação de um fruto numa terra boa de um coração. Né? Isso vai causar o quê? Vai causar motivação, vai causar movimento, vai causar avivamento, vai causar mudança. Né? Então é sinal também que uma palavra, que a palavra é de Deus. Tá? A gente pode colocar ali nesse filtro, né? Olhar o fruto que a palavra deu. Tá? Porque se a semente é boa, o fruto também é bom. Amém? E em quarto lugar, né, para nós já passar dessa fase também, quando o pregador é crente. Quando o pregador é crente, a palavra é de Deus. Quando o pregador está no veio ali, né, da revelação de Deus, quando ele está ali conectado com Deus, certamente a palavra é de Deus. Tá? Muitas das vezes o que nós deparamos é com pessoas que pregam a palavra de Deus e nem crente é. Aí não acontece nada. Né, irmãos? Porque quem faz é a palavra de Deus, mas o pregador também precisa ter vida com Deus, para edificar a igreja. Ainda mais se o pregador é conhecido no meio onde ele prega. Né? E aí já há uma questão mais de testemunho, né? Poder falar como Paulo, né? Não só pela obrigação, mas também pelo dever de consciência. Né? Então o testemunho é fundamental. Não basta ser crente, tem que parecer crente. Amém, irmãos? Aí agora nós temos, depois que tiramos as impurezas, colocamos no filtro, aparecem as evidências, né, de uma mensagem que vem de Deus. São 3 as evidências de acordo com a própria Bíblia. Né? Primeiro, uma mensagem é de Deus. Nós vimos quando uma mensagem não é de Deus, para uma mensagem ser de Deus, o que ela é, e quando é. Agora é quando é, né? Em primeiro lugar, tem que haver confrontação do pecado. Né? Isso é fundamental. Se você ouvir uma mensagem, essa mensagem não te confrontou, ou a mensagem não é de Deus, ou é você que não está ouvindo direito. Tá, irmãos? Mas tem que haver confrontação do pecado. Dessa forma, ao ser exposto ao pecado, você vai sentir necessidade de um refúgio, você vai sentir necessidade de alguém que os resgate dessa condição. Isso te gerará um arrependimento, e quem poderá fazer o resgate mediante arrependimento é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso o arrependimento é fundamentalmente importante, meus irmãos, na vida de uma pessoa
que realmente quer andar com Deus, que realmente quer andar pautado na palavra de Deus. Amém? Pessoas que não se arrependem são pessoas que se acham autossuficientes. Pessoas que não se arrependem são pessoas que apoiam-se nos seus carros, nos seus cavaleiros, como diz o Salmo, né, nas suas próprias forças. Mas um crente arrependido é um crente dependente. Ele fala, Senhor, eu cheguei até o limite, eu sei que não há salvação para mim, e agora eu dependo dos méritos do Calvário para poder me resgatar. Essa é a intenção dessa faceta da palavra que se chama exortação. Amém? Em segundo lugar, uma outra qualidade, uma outra faceta da palavra, ela produz um crescimento prático, né? Um crescimento na vida prática, um crescimento em forma de obras, em forma visível, em forma concreta, né? Saindo do abstrato, florescendo para o concreto. Amém? Isso ocasiona transformação, ou seja, o amanhã da pessoa não é igual o hoje. Né? A palavra entra e transforma. Isso até mesmo em crente, irmãos. Isso até mesmo em crente. E essa faceta da palavra que faz isso é a edificação, que dá a ideia de construção, né? Tijolo após tijolo, crescendo, né? De glória em glória, de vitória em vitória, crescendo à medida de Cristo, a estatura de varão perfeito, né? Como ensina o apóstolo Paulo. Amém? Então essa faceta da palavra é a edificação. Então, primeiro a palavra plane o terreno, remove as terras, né? E depois planta a semente para crescer, né? E para frutificar. Amém? Em terceiro lugar, você sabe que uma palavra ou uma mensagem vem de Deus quando você sente o amor, o cuidado, o carinho, o amparo, né? A presença de Deus, né? Na pregação, sob uma forma de carinho, né? Sob uma forma de te esforçando, te suportando, te sustentando, né? Suportando, colocando a mão embaixo para não te deixar cair, né? Isso já trata da consolação, né? Por isso Paulo ele escreve o capítulo 8 de Romanos, dizendo que por amor de Jesus, né? Os crentes são entregues à morte todo dia, né? E reputado como ovelha para o matador, mas ele, com tudo isso ele não largava Jesus. Por quê? Porque a própria palavra de Paulo consolava ele a ponto dele escrever: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, Paulo não está querendo dizer que o crente, mesmo que ele queira, ele não sai da presença de Deus, né? Ele não quer dizer isso. Paulo está dizendo que a graça de Deus nos sustenta, mas na contrapartida tem um querer do homem, através do seu livre-arbítrio, que foi ressuscitado pela graça de Deus, que é habilitado pela graça de Deus. Ele está ali, é um servo, é um escravo, mas um escravo que quer ficar por amor ao Senhor. Então Deus não larga o crente também não larga Deus, porque há um contrato mútuo, né? Há um desejo mútuo, há uma fidelidade mútua entre um e outro. Né? Há um relacionamento entre o homem e Deus, entre o crente e Deus, entre a igreja e o seu Senhor. Amém? Isso versa sobre essa consolação, que mesmo nas adversidades, mesmo no sofrimento, até mesmo na morte, o crente está sempre sorrindo, sempre abundante, né, na presença do Senhor, porque ele sabe que o que está preparado para ele está além dessa vida e a nossa pátria não está aqui. Essa é a consolação, irmãos. Não deixa nós, às vezes nós somos afligidos, mas não somos derrubados, né? Como Paulo diz, né? Chegamos até o limite, mas Deus nos levanta novamente. Essa é a consolação que vem através da palavra. Portanto, ela conforta, né? Ela consola, ela exorta e ela edifica. Essa é a palavra que vem de Deus. Para encerrar, eu gostaria de deixar alguns conselhos para você, a ponto de te fazer refletir sobre o que vem a ser essa tarefa de julgar os espíritos, né? De observar a mensagem. Em primeiro lugar, para julgar uma mensagem, você tem que minimamente saber do que se trata, né? No mínimo ouvi-la, né? E entendê-la, tá? Para depois poder julgá-la. O exemplo é muito simples. Um juiz não pode julgar uma causa sem ter conhecimento do processo, né? Ele não pode ser partidário. Assim também você não pode ser partidário. Tá? Você não pode fazer isso com partidarismo. Você não pode julgar uma pessoa pela gravata que ela usa ou pelo S que está faltando no plural de uma palavra que ele falou.
né? De maneira nenhuma, pelo português, pela gramática, pelo vernáculo, alguma outra coisa, tá? Conjugação, né? E por aí vai, concordância, né? Não se julga uma pessoa que está pregando por causa daquilo que ela é, né? E nem muitas vezes por causa daquilo que ela tem, né? Mas julgar a própria palavra que sai da boca daquele homem, né? No contexto pessoal e no contexto, né, comunitário, na comunidade que você congrega. Isso deve ser feito não com partidarismo, como eu já vinha dizendo, mas sim com piedade. Piedade na Bíblia não é dó, não é compaixão. Piedade na Bíblia é um espírito de submissão, um espírito de humildade, um espírito de dependência, um espírito de justiça, de moderação. Amém? É um conjunto equilibrado, né, de fruto do Espírito, né, misturado com unção de Deus, né, que faz de você uma pessoa equilibrada e, portanto, apta para discernir uma palavra quando vem de Deus e quando não vem de Deus. Ainda que esta palavra não venha de Deus e você ensina isso, jamais se levante contra o pregador, jamais se levante contra o seu pastor, jamais se levante contra a liderança da sua igreja. O Deus que te deu discernimento sobre aquela palavra te dará também discernimento de como proceder acerca desse caso ocorra. Amém? Em segundo lugar, se você julga uma mensagem partidariamente, ou seja, julga uma mensagem por causa do mensageiro, né, com preconceitos acerca daquele que está falando, isso significa, não só para mim, né, para qualquer pessoa, que aquela pessoa que você está julgando tem mais importância para você do que a palavra. Diante disso, eu só posso entender que você nem na igreja está, né? Porque uma pessoa que está com esse pensamento, não está ouvindo a palavra, só está ouvindo o que a pessoa está dizendo, essa pessoa propriamente não está na igreja, só o corpo está presente, mas a mente está longe, né? Portanto, cuidado com isso. Tá? Em terceiro lugar, certifique-se de que você é uma terra fértil. Porque às vezes o problema pode não estar no pregador, pode não estar na palavra, o problema pode estar em mim, pode estar em você. Isso pode ocorrer, irmãos. Pode ocorrer às vezes por falta de vigilância, pode ocorrer agora, talvez por causa de um deslize, né? Pode acontecer por causa talvez de um problema que a gente está na igreja, mas está conectado com um problema que tem que resolver amanhã, a chamada solicitude que Jesus falou no Sermão da Montanha. Falando aquele povo solícito, né? E a solicitude nada mais é do que aquilo que achamos que precisamos, mas na verdade, né, Deus cuida de nós, especialmente capítulo 6 de Mateus, Jesus fala sobre isso, né? E de natureza que a gente pode se tornar uma terra infértil, uma terra, né, uma terra rasa, né, uma terra pedregosa para receber a palavra. Aí não frutifica, irmãos. Tá? Então temos que ter esse discernimento primeiramente de nós. Antes de julgarmos a palavra, antes de julgarmos as pessoas, temos que nos julgar como eu estou para receber a palavra de Deus. Isso também traz consigo um corolário. Traga o seu culto de casa. Tá, irmãos? O pregador ele não anda com a pastinha com fogo para distribuir entre os irmãos, com bênção para distribuir com os irmãos. O sacerdote, quando ia ao altar oferecer o seu sacrifício, ele já ia com fogo na mão, um fogo aceso para colocar, né, no altar. Então, para nós sentirmos a presença de Deus no culto vai ser o reflexo, né, na verdade, da experiência que tivemos com Deus em casa. O Espírito Santo ele não é uma força de Deus, como diz o pastor Napoleão Falcão. Ele é uma pessoa, ele se entristece, ele é sensível, né? Então temos que tratar bem o Espírito Santo durante o dia. Parece meio fantasioso, né? Mas é assim, irmãos, é assim. Estamos falando de fidelidade, estamos falando de santidade, de separação, né? Então não tem como chegarmos, né, sermos broncos, sermos duros durante o dia todo, insensíveis, terra seca o dia todo e chegarmos no culto e querer que Deus abra o céu e nos leve para dentro do céu, né? Isso não vai acontecer. Portanto, antes de julgar a mensagem, antes de julgar o mensageiro, antes de julgar o pastor, antes de julgar a sua igreja, dê uma olhada para dentro e comecemos, né, continuemos aqueles que já fazem, comecemos aqueles que não fazem, né, a levar o nosso culto de casa para a igreja. E você vai ver que o culto vai ser uma bênção, né, e você vai estar tão no Espírito que até aquilo que Deus não falar para você, você vai receber. Amém? A gente brinca, irmão, mas é sério. Essas dúvidas, muitas das vezes, as pessoas carregam por anos, né?
E é uma coisa que, na verdade, é simples de resolver através da postura cristã, a postura que Deus exige de nós através da palavra. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê uma força pra gente. Divulgue essa palavra, essa mensagem para aquele irmão, aquela irmã que você conhece. Quem sabe essa palavra possa ajudá-la na sua caminhada cristã. E o objetivo que nós temos é esse: esforçar-nos uns aos outros para que cheguemos ao céu junto. Amém? Não deixe de curtir o vídeo, não deixa de, se tiver uma dúvida, pode comentar nos comentários aí. E não deixa de assistir aos próximos vídeos que a gente está preparando para você com muito amor e carinho. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo em nome de Jesus.